Sejam muito bem-vindas! Vocês estão felizes? Já agradeceram por mais um dia hoje? Aqui eu vou te ajudar a fortalecer o teu relacionamento para que você se sinta priorizada, segura e cuidada. Eu sou Luana Roenkel, psicóloga para mulheres e mentora de casais, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como melhorar um relacionamento que esfriou. E para começar, a gente precisa primeiro entender o que realmente é um relacionamento frio. O que é esse relacionamento aí que tá nessa temperatura não muito confortável? A primeira coisa que a gente pode falar é que tem grande probabilidade que a admiração do homem para a mulher, da mulher para o homem, já não existe mais. Ou se ela existe, ela é desse tamanho. Então, esse é um dos principais pontos que a gente observa quando realmente a temperatura desse relacionamento tá meio fria. O toque, que quase já não existe mais entre vocês, também é um sinal. O carinho, o chegar junto, o dar um abraço, a própria relação íntima de vocês também já não é mais a mesma. As conversas, elas são superficiais, sabe? Não tem profundidade, não tem algo novo para ser contado. É sempre a mesma coisa. Um outro ponto aqui é sobre as prioridades. As prioridades tanto individuais de cada um, como também as prioridades do casal em conjunto, elas deixam de ser claras, elas talvez até deixam de existir. Cada um vai caminhando para um lado, cada um vai fazendo como acha melhor e assim fica. Então, a união, a soma entre vocês, ela acaba também frágil. E é nesses momentos, quando essas coisas começam a acontecer, que você começa a se sentir sozinha dentro dessa relação. Mas eu quero te falar que isso não significa ausência de amor. Não significa que esse sentimento entre vocês não existe mais, que ele não te ama mais ou que você não ama mais ele. Mas o que está faltando é direção. O que está faltando é intenção. O que está faltando é uma clareza para vocês voltarem para os trilhos e seguirem o caminho correto. Eu percebo que muitas pessoas acabam confundindo um relacionamento que esfriou, um relacionamento que está frio, com o fim desse relacionamento, com a morte dele. E aqui a gente não está falando da mesma coisa, são coisas diferentes. Esfriar não é morrer. É diferente de uma pessoa, né? Quando a pessoa morre, ela de fato fica fria, ela fica gelada, porque o sangue parou de circular. Mas quando a gente está falando do relacionamento, acabamos de falar sobre os principais sintomas para um relacionamento esfriar. E aqui a gente pode trazer uma analogia de movimento. Quando você para de se movimentar, as coisas param de funcionar. Teu trabalho não funciona, tu não vai se alimentar, tu não vai tomar um banho, fazer tua higiene, porque tu parou de se movimentar. Mas, a partir do momento em que você der o primeiro passo, que você sair do quarto para o banheiro, do quarto para a cozinha, do quarto para o trabalho, você vai estar em movimento. E as coisas, elas vão começar a funcionar novamente. E assim é essa parte do relacionamento. Não significa que o relacionamento esfriou, que o relacionamento tá aí numa temperatura não muito gostosa, que ele acabou. Não. Eu vejo que ele tá paralisado. Eu vejo que falta movimento. Então é por isso que a gente tá fazendo esse vídeo aqui hoje, para te ajudar a botar o movimento por aí. E aqui entra um ponto bem importante da gente colocar. Se o relacionamento frio não significa o fim do relacionamento, qual é a diferença do frio para o fim? A gente tem aqui alguns pontos que são muito importantes. Um relacionamento, quando ele está frio, ele significa que ainda existe compromisso entre vocês. Vocês estão comprometidos a estar junto, a continuarem juntos. Então, compromisso aqui é a primeira palavra. A segunda palavra é que ainda existe a convivência entre vocês.
Por mais que as conversas são rasas, por mais que vocês às vezes só se cruzam, não conseguem aprofundar muito, essa convivência ela ainda existe. Vocês ainda dormem juntos, vocês ainda estão juntos. E um dos principais pontos, ainda existe o respeito entre vocês dois. Respeito e comunicação são uma das principais bases para um relacionamento saudável existir. Então, se o teu relacionamento está frio, mas esse respeito entre vocês ele ainda existe, é porque a gente não está falando de um fim. A gente está falando que talvez vocês apenas estejam cansados. Cansados da mesma rotina, cansados da mesma coisa todos os dias, do mesmo círculo de amizades, do mesmo trabalho, das mesmas conversas e até mesmo da vida íntima do casal, que estabilizou. Passou a ser sempre a mesma coisa. E eu preciso colocar aqui para vocês, como psicóloga, é minha responsabilidade falar o que de fato é o fim de um relacionamento. O fim desse relacionamento é quando você já está em risco, seja um risco físico, seja um risco psicológico, quando existe agressão, quando todas as coisas que nós falamos anteriormente, elas passam de um limite aceitável para algo totalmente descontrolado. Então, entendem que aqui existe uma linha, existe um limite. Se as coisas passarem disso e começar a colocar a sua vida em perigo, começar a realmente ter essas questões físicas, agressões, aí sim a gente entende que não é um lugar seguro para permanecer. Uma coisa que talvez vocês podem falar assim, tá, Luana, então eu ouvi a minha amiga falando que o relacionamento dela também tá meio frio. Então quer dizer que o relacionamento frio dela é o mesmo frio que o meu? Não necessariamente, tá? Por quê? A gente entende que nós somos indivíduos individuais, tu concorda? Tanto você como teu marido, como você e a sua amiga, cada um tem seus gostos, seus objetivos, as suas particularidades. Então, cada indivíduo, cada pessoa é única. Então, nunca, não posso dizer um nunca, mas dificilmente um relacionamento frio é igual. Pode ter situações em comum, pode ter episódios em comum, pode ter coisas que sejam muito parecidas, mas não necessariamente que estejam passando pela mesma situação. Aqui eu trouxe para vocês 4 exemplos do que pode estar acontecendo para o teu relacionamento estar nessa temperatura. Aqui a primeira coisa é o frio por rotina. O que seria um frio por rotina? É quando tudo já virou automático. É quando é bom dia, boa tarde, boa noite. É o almoço, é o final de semana a mesma coisa, é o de noite a mesma coisa. Não tem novidade, não tem refresco, não tem uma brisa leve, sabe? Segundo, é o frio pelo excesso de cobrança. Aqui a gente entende que é quando vocês se retraem porque vocês se sentem constantemente insuficientes, tanto você como também o seu marido. É quando esses excessos de cobrança, eles viram uma coisa automática. E aqui é muito natural de nós mulheres entrarmos nessa posição de cobrança, de autoridade, sabe? E com isso, esse homem, esse marido, ele vai acabar se retraindo, porque tem alguém ocupando esse lugar de autoridade. É quando esse homem começa a se sentir quase que um inútil, como sem serventia. E aqui, se você se identifica com essa parte, eu te aconselho a você olhar o meu primeiro vídeo, que é sobre comunicação. A gente falou muito sobre essa posição da mulher nessa parte da comunicação, da cobrança. O nosso terceiro ponto é o frio pela perca da admiração. Olha só como essa parte de admirar a pessoa que está ao seu lado é tão importante. É quando vocês deixam de enxergar essa postura na outra pessoa. É quando não tem nada novo. É quando não tem nada que você realmente olhe para a pessoa e fala assim, nossa, eu admiro ele. E aqui nós temos também o nosso quarto ponto, que é o frio por sobrecarga feminina. Quando você já virou a responsável por tudo. É quando você já pegou esse relacionamento, colocou nas suas costas e falou, aqui quem resolve tudo sou eu.
Você vira responsável por tudo e por todos. Você perdeu a sua leveza, você perdeu a sua feminilidade, perdeu a sua essência. Esse frio normalmente representa que a mulher está carregando peso demais, sozinha. Se hoje você está vivendo esse tipo de relação, simplesmente ignorar esses fatores, simplesmente ignorar essa temperatura, não vai fazer com que isso se resolva. Ao contrário, vai fazer com que, conforme o tempo for passando, isso vai só se agravando mais. O relacionamento ele não vai melhorar sozinho, não vai ser uma poção mágica, não vai ser um milagre que vai acontecer. É uma construção. Não é do dia para a noite. E se você não tomar uma decisão de mudar isso agora, foi o que nós falamos. Esse frio, esses comportamentos, eles vão se instalando pouquinho a pouquinho. As brechas vão se abrindo pouquinho a pouquinho dentro da tua casa, dentro da tua vida. Então, se vocês não tomarem uma atitude de mudança no hoje, mais para frente pode ficar muito mais difícil. Então, quanto antes você agir, mais fácil vai ser para que vocês consigam reconstruir e dar continuidade nessa história de vocês. E o maior benefício de você compreender tudo isso é porque você sai do papel de vítima e você passa a assumir uma responsabilidade, a assumir um movimento, a assumir um papel de uma mulher posicionada e decidida dentro do teu lar. Então tu não vai ser só aquela mulher que reclama, aquela mulher que tá de canto, aquela mulher que tá no silêncio. Não, tu decide se posicionar e fazer diferente. Quando você entende o que de fato está acontecendo, você para de agir com impulso e começa a agir com estratégia para que vocês consigam sair dessa juntos. E agora a gente chega em um momento em que talvez tu pode me fazer o seguinte comentário: mas o meu relacionamento esfriou porque quem mudou foi ele. E aqui talvez eu possa até realmente concordar contigo e entender que sim, talvez realmente quem tenha mudado foi ele. Mas e você? Mudou? Talvez você não tenha começado a cobrar mais, a controlar mais, a fazer tudo, a reclamar mais e assumir a liderança dessa casa, assumir esse lugar de homem. Muitas vezes os homens eles acabam esfriando porque eles não têm mais espaço. E antes que você pense que eu esteja dizendo que a culpa é sua, de maneira alguma. Um relacionamento ele é construído entre duas pessoas. Sempre digo a frase: 1 mais 1 é igual a 2. É vocês dois juntos, um time. Quando algo esfria, quando algo não vai bem, normalmente os dois precisam se unir para que essa dinâmica do relacionamento de vocês volte ao normal. Ou se nunca vocês tiveram um relacionamento saudável, que ele passe a ser um. Eu não estou aqui para te dizer se você está certa ou não, mas eu estou aqui para te ajudar a elevar o teu nível de consciência. Porque quando a gente entende realmente o que está acontecendo, quando a gente realmente tem clareza sobre tudo e sobre nós mesmas, as coisas elas se tornam muito mais fáceis de serem resolvidas. Então, mesmo que tenha sido ele que tenha mudado primeiro, mesmo que tenha sido ele quem não esteja tomando as iniciativas, mesmo que tenha sido ele que se afastou, você ainda tem o poder de influenciar essa relação. Não porque a responsabilidade seja só sua, mas maturidade é entender que tem momentos que alguém precisa dar o primeiro passo. E mulheres maduras, elas não esperam o momento perfeito, o cenário ideal para agir. Elas vão lá e fazem. Você não assume esse papel porque você é a mais fraca. Você assume esse papel porque você tem consciência. E ter consciência não te torna mais frágil. Ter consciência te torna mais madura e a consciência te fortalece. Mas Luana, eu já faço tudo. O problema não sou eu. E aqui vem o ouro. Porque talvez realmente tu esteja fazendo tudo.
Talvez você esteja fazendo demais, mesmo. E o excesso também esfria. Quando você é quem resolve tudo, quem faz tudo, quem toma conta de tudo, qual vai ser o resultado? Ele vai se acomodar, ele vai se retrair. Porque no pensamento dele já tem alguém comandando o cenário, já tem alguém comandando a situação. Então, se você já está assumindo esse papel, para que ter duas pessoas no mesmo lugar, sabe? Você não precisa fazer mais, você precisa fazer diferente. E o que vale mais? Você continuar reclamando do frio ou pegar junto e assumir a responsabilidade pela sua parte e testar um novo posicionamento? E aqui um chacoalhão com amor, tá? Você quer ter razão ou ter um relacionamento vivo de novo? E para te mostrar aqui que eu quero te ajudar de verdade, eu trouxe aqui aquela dinâmica do jeito certo e do jeito errado. Eu gosto muito dela porque eu vejo que ela exemplifica muito essa forma do jeito certo de fazer as coisas e do jeito errado. Então, nos ajuda a trazer essa consciência. E para começar aqui, então, a gente vai começar falando sobre o jeito errado que muitas mulheres fazem. E eu aqui digo que eu também fazia. Então, o cobrar demais, a gente já falou sobre isso. Relembrar como era antes, então é toda hora tá batendo na mesma tecla. Ah, porque aconteceu uma coisa no passado, porque não sei o que, é não liberar esse perdão, é sempre estar voltando na mesma situação e não encontrar uma solução. Se comparar, então trazer essa comparação para dentro da tua casa. Ai, porque fulano isso, ai, porque fulano aquilo, ai, porque o marido de não sei o que fez tal coisa. Foca no seu, fazer chantagem emocional. E aqui vamos deixar bem claro, chantagem emocional para você conseguir como resultado aquilo que você quer, não é de maneira alguma uma comunicação clara, tá? Ameaçar terminar, fingir indiferença. Ai, meu relacionamento já tá frio mesmo. Ai, as coisas já estão assim mesmo. Então, só concordo, eu só aceito, eu só digo que sim. Não finge indiferença. Isso não é saudável. Então, aqui a gente trouxe coisas que só vão aumentar esse distanciamento entre vocês dois. Mas agora também, então, a gente tem esse jeito certo para você conseguir realmente colocar tudo isso em prática. Então, aqui eu trouxe 5 pontos do jeito certo para você começar a aplicar aí na sua casa. Então, o primeiro é recuperar sua postura feminina de uma forma leve. O seu lugar não é no papel do homem. E quando eu falo aqui o papel do homem, né, eu gosto muito de me referir ao vestir as calças. Então, quando eu falo que a mulher está vestindo as calças, é por conta de ela estar ocupando esse lugar masculino. Então, esse não é o teu ambiente. O teu ambiente, no sentido que eu digo, né, o teu papel de mulher é o papel de amar, é o papel de cuidar, é o papel de presença, de amor e de sabedoria. Segundo, para de resolver tudo. Você não é um super-herói. Vocês dois são duas pessoas. Então, se a carga tá pesada demais, tem que ser dividido. Se as coisas estão difíceis, divide entre vocês dois. Ninguém é super-herói. Então, para de querer fazer e dar conta de tudo. Cria um espaço para ele agir. Esse é o nosso terceiro ponto. Como assim criar um espaço para ele agir? É realmente deixar que certas coisas sejam feitas por ele. Coisas que antes você simplesmente saía, fazia e tomava atitude, tomava frente, agora não. Agora você toma a decisão de deixar esse espaço para ele. Se uma lâmpada queimar, quem que vai trocar? Ele. Ai, mas tá escuro. Comunica e deixa que ele faça isso. Eu tenho um exemplo aqui de casa com a nossa geladeira. Ela não chegou a queimar, ela queimou ali alguma partezinha dela. E aí eu comuniquei ao meu marido. Por quê? Esse é um trabalho que ele tem que resolver. Eu poderia muito bem pegar aqui meu telefone e ligar para alguém que conserta a geladeira e falar, ó, vem aqui ver a minha geladeira. Mas isso era ele quem teria que fazer.
e não eu. Então, o que eu fiz? Eu comuniquei. Ele foi lá de primeira e fez? Não. Demorou para ele ir lá e fazer. Mas eu fui comunicando. Não sempre do mesmo jeito, não sempre debatendo na mesma tecla, mas de maneiras diferentes, em situações diferentes. Até que, bom, a geladeira foi arrumada. Então, tu entende? Isso é sobre deixar esse espaço para ele agir e não eu simplesmente pegar e tomar conta de tudo. O nosso quarto passo é parar de repetir as mesmas reclamações. Vamos pegar essa situação da geladeira. Eu poderia estar toda hora, todo tempo falando, ó, geladeira, ou sei lá, alguma outra situação, todo tempo, mesma reclamação. Só fica no celular, só fica não sei o quê. Então, quanto mais a gente fica batendo nessa mesma reclamação, mais vai gerar briga e desconforto entre vocês. Eu sei que muita coisa incomoda, eu sei que essa repetição de coisas que para ti são ruins, que para ti são desconfortáveis, é ruim, eu sei. Só que a gente precisa não parar, mas mudar a nossa estratégia. E aqui o nosso quinto passo é falar menos, mas se posicionar mais. Para reparar que com tudo que a gente falou aqui, a gente não tá falando sobre autoridade, sobre ó, eu falo, tu obedece, eu que mando aqui. Não. Mas sim, é sobre nós sermos uma mulher que saiba se comunicar, uma mulher que sabe se expressar, que sabe o que de fato quer. Esse frio que vocês estão sentindo, ele não vai se resolver com mais pressão. Ele vai se resolver com direção. E Luana, agora então, por onde começar? Quando a gente fala desses processos de mudança, a gente primeiro precisa olhar para nós mesmas. E eu tô aqui para te dizer que o primeiro passo que você precisa dar é olhar para você. É o teu autoconhecimento. Comece fazendo uma autoanálise de você mesma. E para isso eu trouxe aqui 3 perguntas que vão ajudar você a elevar esse teu nível de consciência e ajudar você a realmente entender tudo isso que a gente falou. Então, a primeira pergunta que eu quero que talvez você anote, seja com papel, caneta, um caderninho ou até mesmo no computador, mas anota e deixa um espacinho para te responder. Então, a primeira é: quais são os lugares em que eu estou fazendo além do necessário? Então, quais são os lugares disso tudo que a gente falou até agora que você identifica que realmente talvez você esteja fazendo a mais? Nossa segunda pergunta: quais são as coisas que eu estou controlando? Então, quais são as coisas que agora você parando, pensando, respirando, que você começa a perceber de que não, realmente, eu acho que tal e tal coisa eu tô no controle, mas que talvez não deveria ser bem assim. Anota. Terceira, então, pergunta: em que momentos eu estou assumindo o lugar de homem que é dele? Essa pergunta aqui é forte, mas ela é reveladora, porque ela vai te abrir muito a visão frente qual é o teu lugar e qual é o lugar do seu marido. Então, depois que você respondeu cada uma delas, eu quero que você escolha uma dessas respostas. Então, você respondeu as 3 perguntas com várias alternativas. Escolha uma dessas alternativas e devolve a bola para ele. Como assim? Vamos pegar aqui o exemplo de finanças, tá? Exemplo de finanças, até mesmo aqui um exemplo pessoal meu, tá? Antes, as finanças era sempre eu que estava puxando a frente, era sempre eu que estava falando, era sempre eu que estava cobrando para a gente fazer. Só que eu senti que isso estava me tirando muita paz, eu senti que isso estava me sobrecarregando, porque não era aquele lugar que eu queria estar, porque eu nem entendia daquilo. Então, o que a gente fez? A gente sentou, conversou e decidiu juntos que esse seria um lugar que ele iria ocupar. Então, hoje, quem cuida das nossas finanças é o meu marido, mas não porque ele saiu fazendo, mas porque a gente decidiu em comum acordo que seria melhor. Tu percebe que eu abri mão de algo que antes eu controlava e eu coloquei para ele, porque eu entendi que esse era o papel dele
dentro da nossa realidade, dentro da nossa casa. Então é sobre isso, é sobre você entregar a ele o que é dele e você não apenas entregar, mas também confiar e respeitar. E tudo isso sem ironia, sem cobrança e com uma comunicação assertiva e leve. E para que tudo isso que a gente falou até agora funcione também a longo prazo, você precisa parar de agir emocionalmente e começar a agir com mais intenção e com clareza do que você quer. Você quer se sentir priorizada, segura e cuidada. Então, aqui recapitulando, para que você consiga realmente mudar as coisas por aí, você precisa primeiro perceber que se as coisas estão frias por conta da rotina, a gente precisa parar e pensar o que dentro da rotina a gente pode fazer de diferente para começar a dar esse passo. Por exemplo, vocês têm sempre as mesmas coisas. Segunda, sexta, sábado, domingo é tudo igual. Talvez você pode chegar para ele e propor um encontro diferente. Olha, amor, o que você acha? Na sexta-feira eu quero um encontro só nosso. Eu quero uma noite especial. Tu topa? Eu quero que você escolha o lugar que a gente vai. Entende? Joga para ele e não interfere. Se nesse momento ele topar de primeira e falar, não, beleza, eu vou escolher o lugar, e for um lugar simples, respeite essa opinião. Porque em um outro momento, você que vai escolher o lugar. Mas nesse passe de bola, nesse momento, você jogou a bola para ele. Então deixa que ele decida. Mas pode ser também que ele vai falar assim, ah, mas eu não sei onde a gente vai. Sabe aquela coisa de indecisão? Ah, não sei, escolhe aí, tu que sabe. Nesse momento, você não pode jogar tudo pro ar e falar, ah, então chega, realmente tu não topa fazer nada. Não, vocês estão em um processo de mudança em que ele também ainda não está entendendo como as coisas funcionam. Então, nesse momento em que ele não souber ali decidir, você fala, tá, não, beleza, vamos pensar junto então. O que tu gostaria de comer? Qual está sendo o teu desejo? O que tu gostaria de fazer de diferente? Ah, o que tu acha de tal lugar? Tu ia gostar de ir? Tenta achar uma solução diferente e não simplesmente criar uma ira e abandonar tudo. Ajuda ele nesse processo se for necessário. Com o tempo, ele também vai começar a entender essa dinâmica. Lembra que a gente falou que nada é mágica, não é da noite para o dia? Então, você começando a ser a mudança, até você de fato ser essa mudança efetiva, também vai levar um período de tempo. Então, ele mudar a partir de você na mesma situação. Então, você tem que estar ali, na ativa, fazendo esse movimento para que dê certo. Se você quer iniciativa, então é preciso dar esse primeiro passo. E uma pergunta também muito comum que pode acontecer é de, tá, beleza, vamos lá. Mas e se ele não tiver na mesma frequência que eu? Aqui eu te falo que você está decidindo mudar porque é o teu padrão, porque você deseja isso e não porque ele não está pronto e não por ele apenas, tu entende? Relacionamento é tipo uma dança. Alguém precisa dar esse passo primeiro. E Luana, até onde eu devo fazer a minha parte? E aqui eu te digo, até o fim. Até realmente você ter clareza que fez diferente. Até realmente você conseguir se olhar no espelho e falar assim, caramba, eu mudei. Melhorei minha autoestima, sou uma nova mulher, voltei para minha essência. Eu realmente mudei. E lembra que eu falei, não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer. É preciso dar um tempo para que você de fato consiga se sentir assim. Então, mesmo se depois desse período, com todas essas suas mudanças, ele continua na mesma, ele continua nessa zona de conforto, aí eu diria que é muito importante vocês dois juntos buscarem uma terapia em casal, buscarem uma mentoria em casal juntos, para aí sim terem uma orientação, uma direção mais assertiva.
Mas primeiro faça diferente, você consegue. E as coisas caírem na rotina, gente, é algo que acontece, é algo que acontece aqui em casa. Isso é muito normal de acontecer nas casas brasileiras, né? No mundo todo, porque a rotina ela também tem um lado muito positivo. Só que se eu começo a perceber que essa rotina ela tá entrando e ela tá fazendo morada no sentido de não tá trazendo coisas positivas, de tá nos distanciando, de tá nos mantendo talvez até mesmo afastados, só focados em trabalho, muito distantes, peraí. Aqui a gente entra com um sinal amarelo e começa já um posicionamento diferente. A gente já pensa em fazer um jogo juntos, criar alguma coisa divertida, pensa em fazer um programa diferente, em olhar um filme, ir no cinema. A gente também, beleza, estamos ali sentados, os dois estão no celular, os dois estão na TV e acaba ficando monótono, sabe? Eu levanto do sofá e eu começo a dançar, eu chamo junto. A mulher, ela tem o poder de mudar a energia da casa. Então, que a gente realmente assuma esse papel de não deixar a rotina fazer morada. Ela vai entrar, como eu falei, mas deixar ela ali fazendo morada é outro papo. Então, lembra que um relacionamento, ele não começa a esfriar do nada. Ele vai esfriando e enfraquecendo aos poucos. Se você quer fortalecer o teu relacionamento, se você quer se sentir mais priorizada, mais segura e mais cuidada, assume essa responsabilidade pela sua parte e não com culpa, mas com maturidade. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui teu like, deixa nos comentários o que você achou e lembra também de se inscrever nesse canal. Um beijo, até o próximo vídeo.